Uma caminhada ao lado do mestre. A gente está conversando alguns assuntos. Nesse primeiro bloco, alguns assuntos referentes à salvação, né? Então, quem já estava aqui, quem pelo menos a semana passada estava aqui, vai lembrar que o nosso primeiro assunto foi perdão. Exatamente. E a gente destacou que o perdão nos livra da ira de Deus contra o nosso pecado, é isso? Exatamente. Segunda aula. Justificação. E a gente destacou que justificação é mais do que o perdão, é uma atribuição de justiça. Certo? Eu e você não somos justos perante Deus, mas Ele nos justifica. Ele fala, ó, é justo sim, por causa do sangue de Cristo. Terceira aula, que eu acho que foi a melhor que vocês viram até agora, foi da semana passada. Redenção. Redenção. E aí, como é que a gente resume redenção? A redenção liberta o homem da pena do pecado, e a redenção é um pagamento de um resgate. Hoje nós vamos falar sobre dois temas, digamos assim, mas que eles estão bem interligados. Então você vai perceber regeneração e adoção. Você vai perceber que quando a gente estiver falando algumas coisas, esses dois termos assim, eles ficam caminhando juntos, porque é difícil você separar uma coisa da outra, né? É um processo meio em conjunto, assim. Então eu queria começar com essa frase aqui, ó. Podemos dizer que essas verdades, a verdade da redenção, da regeneração e a verdade da adoção, essas duas verdades revelam de forma ainda mais clara a grandiosidade do amor de Deus. Ele nos ressuscitou quando estávamos mortos. Isso é regeneração. Tá? Declarou-nos justos sem merecermos. Isso é justificação. E nos recebeu legalmente em sua família. Isso é adoção. Por isso que essas duas questões estão muito juntas. Porque ele nos regenera e nos traz para a sua família. Um conceito aí para a gente de regeneração. Regeneração, novo nascimento, nascer de novo, essas palavras, elas são intercambiáveis, esses termos são intercambiáveis no Novo Testamento. Em alguns lugares você vai encontrar novo nascimento, em outros você vai encontrar nascer de novo, em outros você vai encontrar regenerado, mas tem sempre uma ligação entre elas lá, tá? A mesma origem, digamos assim. Trata-se da troca da velha natureza humana de pecado pela nova vida, onde Deus habita em nós através do Espírito Santo. Lembra que a gente falou lá na aula de perdão? A gente não, o Gava falou, na aula sobre perdão, de que a gente estava perdido. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Pecado é uma herança que você não pediu para ter, mas você tem. Não adianta. Nós vamos ver um pouco mais para frente que a Bíblia diz claramente isso, que nós recebemos como herança o pecado, a velha natureza. E a regeneração vem a partir do perdão, né, para refazer. Por isso que tem essa conotação junto com o novo nascimento, com nascer de novo. Porque regenerar é isso. Regenerar é refazer, retomar, reconstruir. Mais especificamente, regeneração tem bastante a ver com nascer de novo mesmo. Tá?
Esse versículo aí que está embaixo está em Tito 3, capítulo 3, versículo 5, se você quiser anotar aí, ou abrir sua Bíblia. Tito capítulo 3, versículo 5. Está escrito assim: ele, se referindo a Jesus, nos lavou para remover os nossos pecados. E olha a parte que está destacada aí. Nos fez nascer de novo, regeneração. E nos deu nova vida, regeneração. Por meio do Espírito Santo. Olha que interessante. O original, se a gente pegasse o original grego desse versículo, ele ficaria assim, mais ou menos. Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação do Espírito Santo. Então você percebe que ele quer dar ênfase nessa questão de regenerar. Ele deixa bem claro assim, a gente tinha um problema, e ele pegou e, ele, Jesus, obviamente, nós estamos falando de Jesus, com o sacrifício na cruz, ele regenerou. Ele trouxe a gente de volta para o lugar que deveria. Olha só o que tem aí em 2 Coríntios. Alguém pode ler para a gente? Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo. Olha que interessante aí, 3 coisinhas desse texto. A primeira, versículo 16, portanto não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Aí o que ele fala? Em outros tempos, nós pensávamos em Cristo como? Apenas do ponto de vista humano. Você já ouviu aquele negócio? Jesus foi um cara bom, Jesus foi só um profeta, Jesus foi só uma alma boa, Jesus foi só isso, foi só aquilo. Isso é pensar em Jesus do modo humano. A gente está deixando ele lá como mais uma figura, sabe? Você bota no patamar de figuras que você já viu da história, Dom Pedro I, sabe? Gorbachev, que morreu essa semana. Todo mundo assim, Jesus também está lá naquela galeria lá. Alguém que fez alguma coisa. Mas aqui o que Paulo está falando é exatamente isso. A gente não vê mais regeneração completa, a gente não vê mais. Aí ele fala no versículo 17, que eu acho que você deve até saber de cor, de um outro, né, num formato um pouco mais popular, que é o Ferreira de Almeida. Todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Opa, não vejo mais como eu via antes. As coisas se fizeram novas para mim. A velha vida, e essa tradução da NVT eu acho que ficou bem legal, porque dá muita força para a realidade que a gente tem que viver. Não é só bacana, tudo se fez novo, beleza. É assim, a velha vida acabou. Acabou. E uma nova vida teve início. Então, a primeira coisa que a gente vê é, antes a gente olhava a Jesus do ponto de vista humano. Era só alguém. Agora, a segunda coisa, em Cristo, sendo nova criatura, a vida velha tem que acabar. Deixa ela lá. Deixa para trás. Mas eu fiz coisas, não sei o que lá. Acabou, acabou. Deus diz que em Cristo você foi regenerado. Acabou. Aquilo lá ficou para trás. Talvez você tenha que arcar com algumas consequências do que você fez.
Mas o fazer da velha vida ficou para trás. Agora tudo está novo. A vida teve um novo início, novo nascimento, nova vida, regeneração. E a terceira coisa que a gente vê é de quem que vem isso? Está lá no começo do versículo 18, ó. Tudo isso vem de Deus. Não sou eu que vou lá e falo, ó, vou virar a chave aqui, me transformar numa pessoa nova. Agora ninguém me segura. Virei a minha chave. É isso é uma transformação que vem de Deus. Eu tenho que me entregar a Ele, entender isso e falar, olha, eu quero receber isso, eu quero ser uma nova criatura. Isso vem de Deus, não vem da gente, é sobrenatural. Vamos dar uma olhadinha em dois agentes, talvez eu diria assim, os dois agentes principais da regeneração. Ou seja, é que eu não achei uma palavra melhor, mas talvez ferramentas da regeneração. Talvez você me ajude vendo o que eu coloquei aí. Primeiro, a própria palavra de Deus. E aqui eu estou falando da palavra de Deus, do Logos. A palavra mesmo, a palavra falada de Deus, a Bíblia. A palavra inspirada por Deus. Tá? Tiago 1,18 diz assim, ó, por sua própria vontade, vontade de quem? De Deus. Ele, o Pai, nos gerou por meio de quem? Da sua palavra. E essa palavra, no grego, é logos. Pela sua palavra, a sua fala, a sua ordem. E interessante que ele fala sua palavra o quê? Verdadeira. Não é um conto de fadas, uma história, uma coisinha assim e tal. É a palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Você tem alguma ideia do que ele está querendo dizer quando ele fala nós nos tornamos seus primeiros frutos? Primeiro, nós quem que é? A quem se refere? Nós quem que é? Bonito, né? A quem se refere? Ser humano? Sim, ser humano. Os que foram regenerados. Legal, que ele está no começo, né? Beleza. Agora, o que significa dizer nós fomos tornados, né? Nos tornamos os seus primeiros frutos. Seus está falando de Deus. Então, é alguma coisa entre nós e Deus. Faltam os primeiros frutos, e aí? É a primícia, né, que tem mais valor. Não. Isso, exatamente, exatamente. Aí eu vou gastar um pouco de grego aqui, mas eu não vou falar a palavra, porque eu não sei falar. Mas assim, no original grego, primeiros frutos aí é exatamente isso, primícias. E é a mesma palavra usada no Velho Testamento. Sabe quando tinha a lei lá que tinha que oferecer as primícias da colheita, as primícias, um sacrifício para Deus? É a mesma palavra que é utilizada aqui. Ou seja, aquela oferta que já era ordenada por Deus lá atrás, no Velho Testamento, lá atrás, para o povo de Israel, já era uma demonstração, uma forma do povo se mostrar para Deus e falar, olha, eu sou grato por isso e tal. Né? No caso lá, eles ofereciam até por gratidão a própria colheita, né? A própria vida que Deus estava dando para eles, a alimentação e tal.
Nós agora em Cristo somos oferecidos. Percebe o tamanho da conversa aqui? O tamanho da nossa importância para Deus? 1 Pedro 1,23 diz assim, pois vocês nasceram de novo. Nasceram de novo foram regenerados. Não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Porque vem da eterna e viva, o quê? Palavra de Deus. Gente, Pedro não estava doidão aqui, falando, vocês não vão morrer nunca mais. Vocês vão ficar aí para semente na terra. Entendeu? O que ele está falando aqui é o seguinte, olha, a regeneração de Cristo que Cristo nos proporciona é tão completa, que a vida vai acabar aqui, mas vai continuar depois. E vocês estão garantidos nessa vida que dura para sempre, através da regeneração em Cristo. Dá para... Vanderlei, Diga. uma coisa que ficou aqui falando na minha cabeça, quando você fala, né, dos primeiros frutos, das primícias, os primeiros frutos tinham qualidade, né? Não era só porque eram os primeiros frutos, ou a primeira cria, mas ela tinha que ser perfeita. Exato. Né? Tinha que ser perfeita. Então, pensando nisso, existe aí, como você falou, não é qualquer coisa, existe aí um comprometimento de Deus dizendo que nós seremos perfeitos. Sim. E acho que a regeneração entra nesse processo, né? Como que um ser caído, condenado, né, por herança, vai ser esse fruto perfeito que se era exigido na lei quando a gente lê e entende o que era, né? Exatamente. A lei exigia que o fruto fosse perfeito, exigia que o cordeiro fosse perfeito, o animal que fosse oferecido teria Não que ser só os primeiros. perfeito, sem mancha, né? Aquelas coisas todas que tinha, né? Não só o primeiro, além de ser o primeiro, Sim. né? Tinha que ser o melhor do primeiro. O melhor do primeiro, e lógico, isso tinha todo um significado, inclusive ser primeiro, tem todo um significado na herança hebraica, que a gente não vai entrar aqui, porque senão a gente ficaria falando a tarde inteira sobre herança hebraica. Mas tem todo um significado, né? O primeiro filho era o que tinha direito à herança e coisas do tipo, né? Então, assim, quando a gente é colocado com os primeiros frutos, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. É uma posição de destaque de extrema importância. Agora, sejamos sinceros, quem aí se candidata a ser primeiros frutos sem Cristo? Tem até outra coisa que veio, essa questão que você falou, não depende de nós, depende de Deus, mas às vezes as pessoas, nesse seu processo, acham que elas precisam pôr muito delas, elas precisam cumprir coisas, então elas vão atrás disso, né? Sim. Dessa regeneração que é exterior e não interior. Então, Sim. nesse processo de regeneração, existe essa dificuldade de início e às vezes de continuidade. Às vezes tem pessoa que vive pela própria força, até que desiste, né? Porque uma hora, como você falou, sem Jesus, existe aquela música, sem Jesus você pirou, né? Sem Jesus, Não é do meu você tempo. vai pirar tentando ser esse fruto e burros na água, né? Não vai conseguir, vai cansar, porque o pecado em você vai... Interessante isso que você falou de interior e exterior. Porque, de fato, a gente comentou na aula passada sobre o esforço que as religiões como um todo fazem para você chegar a ter a sua redenção. Isso. E a gente citou alguns exemplos e tal, e é sempre o homem tentando chegar lá. E é o que você falou, isso tudo vira exterior. Agora, o que Cristo oferece não é exterior, é interior. Começa por dentro, não é por fora.
Entendeu? Tipo, eu vou fazer uma maquiagem em você, você vai parecer bacanão, bonitão, não sei o que lá, e depois a gente vê o que vai acontecer. Não. Jesus começa... Sabe aquela história assim, talvez você já tenha ouvido? Vem do jeito que você tá para Jesus? É mais ou menos isso, cara. Não precisa ficar se maquiando, se ajustando todo para aparecer diante de Jesus, não. E muitos acabam nem tomando uma decisão, aguardando que eles venham a se redimir por eles mesmos, e aí vão postergando. Perfeito. Perfeito. A pessoa fica fazendo maquiagem, o interior tá podre. Mas, né, sabe, tipo carro, quando você vai comprar na loja lá, você olha e fala, tá lindo, é esse carro que eu quero, tá lindo. Aí quando você sai, dá uma semana, começa a cair peça no chão, essas coisas todas. O interior do carro tá todo ferrado. Vamos seguir adiante. O segundo agente de regeneração, o próprio Espírito Santo, ele nos lavou para remover os nossos pecados. Ele nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio de quem? Do Espírito Santo. Voltando ao que a gente estava falando, não adianta por força própria. Por força própria, não vai. O exterior pode mudar, mas o interior não muda. Se não for uma regeneração que vem do Espírito Santo, ela não vem de dentro para fora. Ela tenta ir de fora para dentro. E não funciona. Outra coisa que é por isso que é a nossa luta contra dentro da oração e da palavra, né? Porque como o Espírito vai fazer essa ativação, se a gente não busca a informação para ele usar isso, né? Claro que o Espírito age como ele entende, mas sem o seu tempo lá, se colocando diante de Deus, se humilhando, porque a oração é um processo de migração nesse processo de regeneração. E buscando os novos valores da palavra, né? Abrindo o seu coração para ouvir, e o Espírito Santo vai usando a palavra já escrita, né? A verdade já expressa. E aí, quanto mais você se afasta disso, a sua regeneração está mais lenta. Porque vai depender de quê? Você vê por fora, você vai se maquiar. Então, precisa ser aquilo que acontece dentro. Então, isso é uma luta constante na vida de todas. Vamos lembrar que o primeiro ponto que eu coloquei foi a palavra. Né? Palavra e o Espírito trabalhando em conjunto. Muito bem, vamos falar um pouco sobre adoção. E aí eu queria começar com essa frase que eu coloquei aí. A doutrina da adoção expressa a verdade de que Deus pegou aqueles que não mereciam, que mereciam o inferno e os fez seus herdeiros. Ele não apenas nos recebeu como justos, mas como seus filhos. Lembra que eu falei na aula passada que a gente vinha numa progressão, falando sobre assuntos que eles iam se encadeando e progredindo? De novo, aqui a gente faz uma conexão aí com justificação, né? Ele nos tornou justos, né? E ele nos deu perdão. Pegou aqueles que mereciam o quê? O inferno. É para onde a gente estava indo, né? E os fez seus herdeiros. Romanos 8, 7 e 8. Alguém pode ler para a gente? Pois a minha caridade na natureza humana é sempre inimiga de Deus. Não obedeceu às leis de Deus e me obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Olha que interessante, né? Natureza humana é sempre inimiga de Deus. Aí você diz assim, mas o homem não foi criado por Deus? A imagem e semelhança. Pois é, você viu o tamanho da encrenca que a gente se enfiou quando aconteceu o pecado, né? Porque a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas a partir da entrada do pecado, a partir do momento que a gente
que a gente, e o agente aqui é a gente mesmo, não adianta ficar apontando o dedo para trás, né? Lá em casa eu costumo dizer assim que quando o Senhor foi falar com Adão, falou: Adão, você comeu do fruto, a primeira coisa que ele fez foi achar alguém para pôr a culpa, né? Não, foi ela. E ele achou duas pessoas para pôr a culpa. Foi ela e foi o Senhor que deu. Eu estou livre nessa história. Aí a Eva, coitadinha, entre aspas, olhou para Adão e falou: você não vai me defender, né? Você vai me botar no fogo mesmo. Aí ela virou e falou assim: não foi ela, a serpente. Só faltou falar assim: foi o Senhor que criou também. Mas ela falou: foi a serpente, não fui eu. Tadinha de mim, foi ela. E a serpente fez o quê? Começou a olhar para o lado e falou: em quem que eu vou pôr a culpa? Na planta, em Deus, e que ela lascou, vai ficar comigo mesmo. A gente é campeão em fazer isso, né? Em passar para o outro a responsabilidade daquilo que a gente fez de errado, né? Quando faz certo, fala: não, fui eu que fiz, fui eu que fiz. Agora, quando faz errado, não foi ele que ajudou. E desde o pecado, aquilo que era o que Deus tinha criado, a imagem e semelhança dele, a gente escolheu ir por um caminho contrário, e a nossa natureza, a natureza humana, se tornou inimiga de Deus. E olha que interessante que a natureza não se tornou só inimiga, a nossa natureza não é só inimiga de Deus. A natureza humana nunca obedecerá às leis de Deus. Isso é forte, porque isso derruba toda e qualquer ideia de fazer por conta própria algo para ganhar a Deus, para ganhar a salvação, para merecer a salvação. Porque por mais que a gente se esforce, nunca a nossa natureza vai obedecer a Deus. Lembra do povo de Israel? O povo de Israel, você fala assim: ô povinho, né? Caramba, os caras reclamavam que não tinha água. Aí Deus faz aparecer água. Os caras reclamam que não tem isso aqui. Ai, não tem comida. Deus providencia maná. Eu não sei você, mas assim, quando eu vejo a descrição do maná, tinha gosto de bolo de mel. Eu falo: cara, talvez se pudesse trocar, eu trocaria por picanha com alho. Mas assim, porque eu sou mais chegado a picanha com alho do que a mel. Mas assim, você imagina o que é aquilo lá? E aí o povo falou assim: tô cansado disso aí. Eu quero picanha de corvo, ou algo que eu valha, franguinho frito. Sempre, o tempo todo. Olha, eu quero diferente. O Senhor quer me dar isso, mas eu quero diferente. Nossa natureza é assim, fica brigando com Deus o tempo todo. Eu quero o meu, eu quero o que eu quero. Não é à toa que hoje a gente tem tantos lugares que falam assim: olha, chega aqui, você exija que vai receber isso, porque você tem o direito de receber. Que você é filho de Deus, você é filho do rei. Então, se é filho do rei, haja como um menino mimado, bata o pé e diga para Deus o que ele tem que fazer. A única coisa que você vai dizer para Deus é o que está na sua natureza. Você vai brigar. E não vai ganhar. Diga-se de passagem. Adoção, a gente conhece, né, alguma coisa sobre a adoção do ponto de vista, digamos, jurídico, né? Assim, ou como funciona, né? Você já deve ter visto alguém, ou conhecer alguém, ou ouvido falar pelo menos alguma coisa, como funciona, né? E a adoção tem uma característica muito interessante, porque o adotante, não sei se existe essa palavra, mas eu vou usar,
e o adotado, eles têm origens diferentes. E eles têm nomes e sobrenomes diferentes. Não é isso? E quando a pessoa adota uma criança, por exemplo, essa criança passa a ter o mesmo nome daquele que adotou. É uma conexão forte. Eu lembro que a gente fazia parte de uma igreja, alguns anos atrás, um dos pastores da igreja não tinha filhos. E eles fizeram uma série de exames, não tinham problema nenhum, mas a esposa não conseguia engravidar. E uma vez eles estavam conversando com a gente, e a gente, eu lembro de ter falado para eles assim, olha, talvez o problema de vocês não seja um problema hormonal ou coisa do tipo, quer dizer, isso já está provado pelos exames. Mas talvez o problema de vocês seja a fissura em querer ter o filho. Esquece um pouco, dá um tempo, quem sabe, né? Nós passamos por isso em casa, né? Ele queria muito ter um espaço de tempo entre um e outro, enquanto ela ficou batendo nessa tecla, nada acontecia. O dia que ela falou, tá bom, senhor, estou vendo que o senhor não está querendo mesmo, né? Então, deixa para lá. E veio pro... mas enfim, o que aconteceu? Esse casal resolveu adotar uma criança e passou por todo o processo de adoção, complicado, não sei o que lá. Mas quando eles chegaram com a criança, ele falou para mim assim, ó, meu filho tem meu nome, mostrou a certidão de certidão dele, falou, agora tem meu nome. Isso dá um peso, né? Uma força, uma ligação. E com a gente não é diferente. Olha que interessante, Filipenses 4 vai falar para a gente no versículo 3. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres. Aí é Paulo falando, né, a carta para a igreja lá em Filipos, e ele está falando assim, ó, peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo, né? E elas trabalharam arduamente comigo e na propagação das boas novas, e também com Clemente e com os meus outros colaboradores. O que ele fala no final? Cujos nomes estão escritos no livro da vida. O que é esse livro da vida? Vamos ver mais um pouquinho aqui, ó. Apocalipse 13:8. Terezinha, lê pra gente, por favor. Atrapalhei você anotar, né? O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome de vida da vida, confirmarei diante do meu Pai e seus anjos que ele me pertence. O vitorioso será vestido de branco, jamais apagarei seu nome do livro da vida. Guarda essa frase. Outra coisa, outro texto de Apocalipse. Muito bom. Essa expressão livro da vida é interessante, porque você encontra na Bíblia a cultura judaica, né, hebraica, tinha um livro onde se era escrito os nomes das pessoas. Então, assim, já viu, sabe aqueles livros da Bíblia que você não gosta de ler, porque só tem uma sequência de nomes assim, lista para dar nome para filho, né? Alaliel, fazer os negócios assim. Os livros eram assim, escritos os nomes das pessoas que nasciam, né?
Interessante que na cultura, quando a pessoa morria, o nome era apagado do livro. Então, assim, enquanto está vivo, seu nome está lá. Morreu, tira o nome do livro, porque por isso daí vem a expressão livro da vida. E é muito interessante a gente ver, porque o versículo que a Terezinha leu, de Apocalipse 13:8, ele afirma: jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Se você lembrar desse contexto do livro da vida, de onde veio, do povo, dessa cultura, isso você pode transportar para hoje, para um negócio que incomoda muita gente, que é a questão de perder a salvação. Eu não posso fazer isso, senão eu perco a salvação. Aí eu vou ter que voltar lá, começar tudo de novo, processo, não sei o que lá. Gente, está garantido. Uma vez salvo. E se eu fizer coisa errada, se eu pecar? 1 João diz o quê? Temos um advogado diante do Pai. É isso? E Paulo fala assim, não é porque a gente tem a graça que a gente vai viver pecando, né? A graça é abundante, então vamos pecar em abundância para, né, usar, senão a graça fica lá parada, ninguém está fazendo nada com ela, então vamos usar bastante. Não é isso, não é isso. Uma vez salvo, o nome está no livro da vida. Está salvo. Agora, uma vez salvo, vivendo uma vida que não agrada a Deus, você pode até estar salvo, mas o futuro vai revelar aquilo que você perdeu. Queria falar um pouco sobre alguns efeitos que a adoção tem sobre nós, especificamente falando de adoção no contexto que a gente está estudando, né? A primeira coisa, você tem o direito de chamar a Deus de Pai. Romanos 8:15, pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que nos adotou como seus próprios filhos. Não é adotou como um cachorrinho, como gato, que muitas vezes é tratado melhor do que gente dentro de casa, mas assim, nos adotou como filhos. Isso significa dizer que eu tenho acesso ao Pai, o Deus Todo-Poderoso, o mesmo que lá em Gênesis criou as coisas, o mesmo que veio, morreu, o mesmo que lá no Apocalipse é revelado como uma glória assim, tremenda. Filhos têm acesso, e nós temos acesso porque nós somos filhos por adoção. Segunda coisa, como tudo, a gente tem um direito, mas tem uma responsabilidade. A nossa responsabilidade é de ficar submisso à disciplina do Pai. E aí, cara, se for falar de disciplina é um negócio tenso. Disciplina é um negócio que a gente não gosta de ouvir. Aí eu vou um pouco além. Disciplina é um negócio que a gente não gosta de aplicar, pelo menos eu não gosto. Se eu vou, no talo. Não. Mas vai ter que ser. Olha o que Hebreus vai falar para a gente aquietar o nosso coração com relação à disciplina. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho,
Não despreze a disciplina do Senhor. E não desanime quando Ele o corrigir. A disciplina de Deus não é um negócio assim do tipo, eu quero deixar você com a marca nas costas daquelas. A disciplina de Deus é assim, eu quero te corrigir. Então, não desanima quando for disciplinado por Deus. Lembra que Ele quer corrigir. Ele não quer deixar, sabe, aquele chicote com a ponta de ferro cravado nas costas, assim, que fica depois uma cicatriz feia. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando, eu quero te corrigir. Talvez você vai ficar com uma cicatriz. É possível que você fique com uma cicatriz. E aí eu lembro de um outro pastor amigo nosso. Eu tenho algumas cicatrizes aqui das minhas idas e vindas ao hospital. E uma vez ele falou assim: você já olhou para a sua cicatriz e pensou que cada uma delas é uma libertação que Deus te deu? Aí eu falei, não, eu olhei para a minha cicatriz e achei feia, cara. Essa daqui abriu a cirurgia, teve que fazer de novo. Então eu falei, não, mas pensa assim, cada cicatriz que você tem foi um momento que você passou difícil, mas que o Senhor te livrou, não te livrou? Senão você não estava aqui hoje. Então hoje eu olho para as minhas cicatrizes e falo, ok, são cicatrizes nada agradáveis de se ver, mas são cicatrizes que me lembram que Deus estava ao meu lado. No transplante, na hemodiálise, na parada cardiorrespiratória, e por aí vai. Tenho várias delas. Se um dia você quiser ouvir minha história, eu tenho várias para contar. Eu queria ler um 6 também, né? Porque ele fala, né? Se 5 fala isso, e 6 fala, pois o Senhor disciplina quem Ele ama. Isso. E castiga todo aquele que aceita como filho, né? Depois ele continua falando, a gente como pais, né? Que ele quer quando a gente disciplina o nosso filho. Né? E eu lembro quando ele era pequenininho, como doía se disciplinar, né? E aí eu lembro também quando ele começou a entender, ele falava assim, vamos conversar, o pai vai conversar com você. Aí ele falava assim, eu prefiro a sua disciplina. Porque ele dava a minha mão, eu dava a mão. Mas ele sabia que significava. E a gente precisa entender, né? O propósito, né? Deus ama a gente, né? Por isso que Ele disciplina. Como a gente ama os nossos filhos. Exatamente. A gente tem duas formas de entender a disciplina, né? Como sendo um carrasco ou como sendo um amoroso que está fazendo. Né? A escolha é nossa. Como que a gente quer enxergar quem está nos disciplinando e decidir como é que a gente vai assumir a partir dali também a disciplina, né? Porque você pode ser disciplinado e simplesmente falar, tá bom. Sabe aquela criança que fala assim, não, já parou, bate mais. Assim, ainda não doeu, não está doendo, quer dizer, está escorrendo lágrimas, não está doendo. Né? E às vezes o nosso coração duro faz isso com Deus também, né? A gente fala, você está me disciplinando, mas eu acho que você está errado, hein? Quando a gente fala isso, de que jeito que a gente fala isso? Quando a gente volta a fazer a mesma coisa. É simples assim. Toda vez que a gente volta para o mesmo buraco da onde está saindo, onde Deus está tirando a gente está fazendo isso, dizendo, eu acho que a sua disciplina não tem razão de ser. Olha só, vou fazer de novo para você entender.
como é que funciona a coisa. Mas só que não é Deus falando, eu vou fazer de novo para ver se você entende. É a gente querendo falar para ele. Ó, Deus só não percebeu direito ainda como é que funciona a coisa aqui embaixo. Só está aí no céu, só, sabe? O negócio aí é mais light e tal, não sei o que lá. A gente que está aqui na Terra, a coisa funciona dessa forma. E a gente quer ensinar a Deus como é que ele tem que agir com a gente. Não é? Eu espero que você não seja assim, mas eu sou. Eu sou. Eu sou um cara que de vez em quando quebra um pau com Deus, sabe? Até cair na real e falar assim, peraí, quem é Deus aqui? Eu ou ele? Só um minutinho. Deixa eu te explicar, meu filho. Quando Deus fala assim, deixa eu te explicar, meu filho, eu falo, já entendi. Já entendi que eu não sou Deus aqui. Tem uma recompensa também pela adoção. A gente é transformado de pecador que merece a morte em herdeiro junto com Cristo. Sabe aquela história? Fui do céu, fui do inferno ao céu. É exatamente isso. Pecadores sob o peso da morte, de pecadores sob o peso da morte a herdeiros com Cristo. Romanos 8,17 vai dizer assim, ó, se somos seus filhos, ou seja, se somos filhos de Deus, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Tudo aquilo que a gente fala de Deus, sabe, Deus glorioso, a glória do céu, como vai ser quando a gente chegar lá, e não sei o que lá, Romanos está dizendo assim, se somos seus filhos, a gente participa disso e vai participar. Por exclusão, se não somos seus filhos, vamos ficar continuando só tentando achar como é que vai ser. Tá? E aqui em 1 Coríntios, Paulo fecha essa questão de maneira bem assim, bem firme, quando ele diz assim, ó, Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Vanderlei, você está falando que tudo que tem aqui, teologia da prosperidade agora, tudo que tem aqui é seu. Ordena que você vai ter. Não é isso que ele está falando. Não é isso que ele está falando. Lembra o versículo que a gente leu um pouco antes? A gente não olha mais a Cristo como homem. Esse negócio de que, então é tudo meu, então eu tenho direito a tudo. Isso é olhar como homem. A gente olha com olhos espirituais. Ou deveria olhar com olhos espirituais. E aí ele fala, e vocês são de Cristo. Você quer recompensa maior do que isso? Ser de Cristo? Eu acho que não tem. Quero concluir aqui com algumas afirmações. Tudo que a gente falou sobre regeneração, sobre adoção, tem a ver com nascer de novo, certo? A gente falou no começo lá que regeneração, nascer de novo, novo nascimento, tem as são sinônimos, são usados dessa forma. Então vamos lá, o nascer de novo, a primeira coisa, o homem deixa de estar morto espiritualmente, preso em seus delitos e pecados, e por natureza filho da ira. Ele deixa essa condição. Isso fica para trás. A gente leu isso também, né, em 2 Coríntios. Isso fica para trás.
Ao nascer de novo, o homem é capacitado a se submeter à vontade de Deus. A gente leu também, a nossa natureza humana não obedece a Deus e não vai obedecer. Então, como é que eu vou fazer? O novo nascimento capacita o homem a obedecer a Deus. A velha vida acabou, agora é nova. A gente leu isso. Terceira coisa, ao nascer de novo, o homem fica livre da culpa e do domínio do pecado. De novo, pegando 2 Coríntios, tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, o pecado ficou para trás. Quarta coisa, se eu não me perdi aqui, isso. Ao nascer de novo, o homem desfruta de uma viva esperança, tornando-se herdeiro em Cristo Jesus, de uma herança incorruptível, guardada nos céus. A gente leu em Apocalipse, né? O nome está escrito no livro da vida. E eu não sei se vocês notaram, mas o último versículo que a gente leu de Apocalipse falava já da cidade da Nova Jerusalém, que João descreve lá 100 portões, mas quem pode entrar na Nova Jerusalém? Só quem tem o nome escrito no livro da vida, mesmo sem portões. Por fim, ao nascer de novo, o homem nunca mais será o mesmo. Não dá para continuar fazendo as velhas coisas, tendo uma nova natureza, que é a natureza que Cristo nos oferece, que é o que o Espírito Santo faz em nós. Aí, como a Liliane disse, a palavra de Deus sendo nos alimentando, o Espírito de Deus agindo, as coisas começam a mudar. E tem que mudar. E vão mudar. Porque o Espírito de Deus vai promover a mudança. Voltando à frase que a gente iniciou a nossa conversa. Podemos dizer que essas verdades revelam de forma ainda mais clara a grandiosidade do amor de Deus. Você concorda com isso agora? Depois da gente ter caminhado um pouco nesse assunto? Ele nos ressuscitou quando estávamos mortos. Isso é regeneração. Ele nos declarou justos, ou declarou-nos justos, sem merecermos. Isso é justificação. E nos recebeu legalmente em sua família. Isso é a adoção. Quero deixar com vocês esses 2 versículos de 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, versículo 17 e 18. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Isso a gente já leu, né? E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo. Tudo isso não veio de mim, tudo isso não vem de você, tudo isso vem de Deus. E está disponível para você. Uma coisa que ela estava falando é que essa época do ano fazem é um tempo de reflexão e aí eles fazem processo de purificação, perdão de pecado, tudo isso para garantir que o nome deles continuará escrito na Bíblia. E isso eles têm que fazer todo Sim. ano. Então aí isso, né, isso reflete a nossa responsabilidade diante disso, porque a partir do momento que a gente recebe Cristo, vem essa certeza. Né? Então a gente tem que estar nem para viver, sabendo que a gente tem né, essa insegurança, que eu preciso fazer alguma coisa para garantir que meu nome esteja lá, possa ir a nova cidade, a Nova Jerusalém.
E o quanto eu preciso permitir que esse processo vá acontecendo. Também não comer agora é tudo garantia. Não preciso, como você falou, não preciso viver nada, estou de boa, né? Estou na prancha da salvação, vou só escorregando na onda. Mas quanto nós precisamos ser atentos e gratos a Deus, né, em tudo isso. Então, quem nos adotou não pode nos corrigir, que a gente tenha certeza de tudo isso. Ele não pode colocar a nossa vida de acordo com como Ele quer, como Ele entende, na sua santidade que nós devemos ser. Então, isso precisa, porque a gente às vezes entra nesse processo de levar a vida e não interioriza e não pensa e não reflete sobre isso, que eu não sou digno, nem merecedor, e Ele fez tudo isso por mim. Eu diria o seguinte, olha o peso que isso traz. Você tem a obrigação de todo ano ir lá fazer uma série de rituais e tal, não sei o que lá, para tentar, num esforço, garantir algo que Deus falou, tá aqui, ó. Eles têm conseguido Aqui. ser dignos, sendo que, através de Cristo, como dignificado. Né? Sim, sim. Por outro lado, a gente também não valoriza e o fato da gente ter essa liberdade em Cristo, né, e de ter essa disposição em Cristo, e às vezes a gente acaba deixando a coisa ficar muito leve, né, porque fala, tá tudo certo, eu não preciso de regras, porque Deus está, né, Deus é liberdade, é não sei o quê, sim, é verdade, a gente tem liberdade em Cristo, mas a liberdade também traz as suas necessidades, né, as suas regras, também tem regra na liberdade. Né? Até haver liberdade é uma regra, né? Aqui nós somos livres, então já é uma regra. Mas a necessidade, né, de a gente entender, fazer esses estudos, pela relembrar disso o tempo todo, né, é um esforço que a gente precisa fazer, nos aprofundando, porque eu acho que a vida que a gente vai levar é consequência de tudo que a gente medita, né? Na palavra, na oração, e isso ajuda a gente a ser profundo, né? E não viver uma vida superficial, seja, né? Porque a gente pode ser superficial vindo no domingo, fazer as atividades, né? Como o povo também, né? O que ajuda bastante também é a ceia, é um memorial, né? Para que a gente possa ficar claro na nossa mente o sacrifício de Cristo, né? Infelizmente, muita gente não faz o anual, como os judeus fazem, mas faz o semanal na sua igreja, né? Aí eu vou, eu sento, eu olho, eu fico participando. Missa de corpo presente, né? Aquele negócio, só o corpo que está presente, o resto está tudo longe pra caramba. E eu já fiz minha parte da semana, né? Eu já fui na igreja no domingo. Pô, você vai querer mais do que isso? Né? Levantei cedo, tá frio, gente. Que coisa, garoando, São Paulo, né? Olha o esforço que eu fiz em ir na igreja domingo de manhã. Deus, o senhor tem que considerar isso, né? Fala sério, né? E às vezes a gente fala dos rituais das outras religiões, mas a gente também cria o nosso ritual, que vira só um ritual. Não é isso que Deus quer de nós, né? O próprio Senhor falou, acaso eu tenho mais prazer em sacrifícios do que num coração quebrantado? Corpo presente não é o que Deus quer. O que Deus quer é coração. Coração presente, coração quebrantado. Vanderlei, só algumas observações. Todas essas coisas, elas são verdadeiras. Somos adotados, somos justificados, temos uma salvação. Agora, isso não significa que faz efeito na nossa vida. Mesmo numa manifestação inicial de
conversão, querem seguir a Jesus. Há pessoas que não são cristãs e que fazem o que é certo. Sim. Que não conhecem o Evangelho, nem a sinagoga, fazem o que é certo. Cuidaram das suas famílias da maneira correta. Esposas protegem os seus maridos, maridos amam suas esposas, trouxeram valores para os seus filhos. Então, é possível pessoas que não são cristãs fazerem o que é certo. E fazem, às vezes, sem saber que são recomendações bíblicas da palavra de Deus. Não sou metodista. Não creio que nenhum cristão sincero que confessou a Cristo como Senhor perde salvação. Mas a salvação, ela vai ser evidenciada no caminho. Aquele que perseverar até o fim, fui salvo, sou salvo, estou sendo salvo, e vou confirmar na minha vida, ou não, que vivo como um escolhido, que vivo como alguém que abraçou a salvação. Para quem está na igreja, eu estou há 50 anos, a gente vê tanta gente que toma a salvação garantida, mas não evidencia nem o fato de que essa salvação produziu algum fruto, se evidencia que ele se comprometeu com Jesus. Esse, para mim, é um dos grandes desafios hoje na comunidade. Tem gente que está na comunidade, acha que foi salvo, e não evidencia isso na vida de obediência, de compromisso, de serviço, absolutamente nada. E que traz um estrago e dificuldade da igreja caminhar. Parece que é, mas não é. Então, a minha questão é, o que essa salvação traz de mudança na minha vida? Que fica evidente no que sou, no que faço, na agenda que eu tenho? Porque a gente às vezes convive com pessoas da comunidade, você conversa com as pessoas e fala assim, que nós vivemos em planetas diferentes. Que evangelho que essa pessoa abraçou, o que ela entendeu dela? E é uma cobrança para nós mesmos. Porque às vezes eu preciso da sua exortação e falo, cara, você está vivendo de um jeito que você não demonstra que você é escolhido, que você foi adotado, que você se comprometeu com Jesus, e nós estamos tentando ser igreja aqui. Então, há pessoas que têm uma vida digna, de respeito, e não conhecem o Evangelho, mas fazem o que é certo. Foram referência para nós, têm valores, né? Mas estão ainda perdidas porque não conhecem essa salvação que foi para nós e não entenderam que foram adotadas pelo sacrifício de Jesus, né? Então, o meu desafio hoje, a minha experiência, hoje está numa comunidade novamente, jogando uma âncora, dos 18 anos, itinerante, sem vínculo, servindo a Deus. Eu saio da igreja, falando do reino de Deus, envolvido com projetos, envolvido com missões em São Paulo, fora de São Paulo. Mas o meu desafio de ser comunidade, por que ser igreja? Fazer conexões relacionais para a gente ajudar a perseverar até o fim. Eu preciso disso. Eu preciso de irmãos que me instruam, que me aconselhem, que me ajudem a perseverar. Porque senão não tem desafio de ser igreja, de voltar para a missa, de bater cartão na sinagoga. Eu não quero isso para mim nos próximos anos. Eu acho que o que você está falando, Nelson, eu acho que se eu pudesse fazer o resumo assim, é exatamente o tema do nosso da nossa série. É uma caminhada. É uma caminhada, não é um processo estático. Aconteceu isso, acabou, morreu, ficou, parou, vou para o próximo. Uma coisa nova. É uma caminhada, ela vem, né, desenvolver a vossa salvação, né? É a recomendação bíblica.